Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Programa Ativa Comunidade Escolar, edital para seleção de municípios 2024. Em parceria com o Fundo Socioambiental do BNDES, a Fundação Raizen realizará o programa Ativa Comunidade Escolar, uma nova tecnologia social que beneficiará a jornada formativa de professores da rede pública de educação em 90 municípios entre 2024 e 2027. O programa oferta gratuitamente formação em educação socioemocional para gestores escolares e professores dos anos finais do ensino fundamental, com base nas competências previstas na Base Nacional Comum Curricular. O objetivo é instrumentalizar a comunidade escolar no desenvolvimento da temática da educação socioemocional, de modo a fortalecer a jornada formativa dos alunos da educação básica. Neste segundo ciclo, o edital visa selecionar 20 municípios de qualquer território brasileiro para que escolas públicas que atendam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental participem do programa, que oferecerá formação híbrida para gestores escolares e professores do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, de até 10 escolas por município, sendo 5 escolas por semestre, e realização de atividades de mobilização comunitária para 5 escolas de cada município, com o objetivo de integrar a comunidade no processo de ensino-aprendizagem. A inscrição do município no edital deve ser realizada pela Secretaria Municipal de Educação e ou a Diretoria Regional de Ensino vinculada à rede estadual. Para inscrever-se neste edital, deverão ser indicadas pelo menos 5 escolas públicas do município que atendem do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Podem participar municípios de todo o Brasil que 1. Tenham pelo menos 5 escolas em sua rede pública que atendam do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 2. Apresentem em situação regular a documentação obrigatória. 3. Não estiverem inadimplentes ou em mora em relação a convênios, acordos ou outros instrumentos jurídicos celebrados com a Fundação Raizen e ou o BNDES. E 4. Cujos secretários ou diretores regionais estejam de acordo com a lei, não podendo ter processos ou recebido penalidades ou condenação definitiva em corrupção ou temas correlatos ao objeto do apoio ou sanções administrativas junto ao poder público. Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o conteúdo deste edital, sugerimos a leitura atenta do regulamento. As inscrições foram prorrogadas até 10 de julho de 2024, às 18 horas no horário de Brasília. Confira o edital e seus anexos e acesse o link de inscrição em portalconvênios.com. MGI divulga 156 propostas com impedimentos do primeiro ciclo de transferências especiais 2024. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou na segunda-feira, 17 de junho, a lista dos estados e municípios com impedimentos no primeiro ciclo de transferências especiais de 2024. De acordo com a apuração do Portal Convênios, 156 propostas foram impedidas de receber recursos federais neste ciclo de emendas especiais. Os analistas do MGI apontaram diversos motivos para os impedimentos. Como tem ocorrido anualmente desde a implementação das transferências especiais, muitos estados e municípios não aceitaram os termos no sistema Transferigov, violando as disposições da Portaria Interministerial número 6.411, de 15 de junho de 2021, e da Portaria Conjunta MF-MPO-MGI-SRI-PR número 1, de 1º de abril de 2024. Os recursos de deputados e senadores, tanto da situação quanto da oposição, enfrentaram impedimentos por diversas razões. Isso deverá impactar o recebimento dos valores pelos entes, especialmente com a chegada do período eleitoral que começa em 5 de julho de 2024 e impede as transferências de recursos de emendas durante a campanha. Ao menos 10 estados da União enfrentaram impedimentos nesta fase do cronograma de execução das emendas especiais. Destaca-se o Rio Grande do Sul, que não deu anuência a uma emenda de R$ 1 milhão da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Além disso, houve muitos impedimentos técnicos devido ao descumprimento do parágrafo 5º do artigo 166-A da Constituição, que exige que pelo menos 70% das transferências especiais sejam aplicadas em despesas de capital.
Outros impedimentos ocorreram devido à solicitação formal dos parlamentares, que podem retirar a indicação do recurso para realocá-la em outro estado ou município mediante comunicação e justificativa ao Ministério. Para conferir a lista completa dos entes que tiveram impedimentos, acesse portalconvênios.com. FPM, segunda parcela de junho, tem aumento real de 11,3%. As prefeituras de todo o país partilharam quase 3,4 bilhões de reais referentes à segunda parcela de junho do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, na última quinta-feira, dia 20. O valor representa um aumento real, já descontada a inflação, de 11,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os cofres municipais receberam cerca de 2,9 bilhões. Trata-se da terceira alta consecutiva do FPM, que também cresceu no último repasse de maio e no 1º de junho. Considerando apenas as transferências deste mês, em comparação ao mesmo mês de 2023, o FPM acumula 2 bilhões de reais a mais, alta real superior a 20%. O especialista em orçamento público César Lima diz que, embora o cenário atual seja positivo, os gestores devem se atentar para os rumos da economia nos próximos meses, o que pode impactar os repasses do FPM. Temos aí mais um bom resultado do FPM, em relação ao ano passado. Temos visto aí notícias de recordes de arrecadação seguidos. Há um horizonte aí um pouco preocupante por causa do aumento do IPCA, que pode aí frear essa caminhada aí de baixa nos juros, o que pode aí diminuir consumo e afetar um pouco lá na frente a arrecadação e, por fim, o repasse aos municípios. O município amazonense de Rio Preto da Eva recebeu pouco mais de R$ 750 mil do FPM na quinta. O prefeito Anderson Souza diz que o repasse é importante e costuma ser usado para manter a folha de pagamento da prefeitura em dia. No entanto, como possui menos de 25 mil habitantes, o município amazonense estimulou o setor de turismo local como uma forma de diversificar as fontes de arrecadação própria e depender menos do FPM. O FPM ele é um complemento para nós, já vista que temos aí algumas pousadas de pesca esportiva, umas pousadas de caminhada na selva, de aventuras. Temos aí várias empresas prestadoras de serviço e isso gera para nós receita em função daquilo que nós montamos para essas cobranças. Até a última segunda-feira, 17 de junho, 50 municípios estavam impedidos de receber o FPM de acordo com o Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF. Entre as cidades bloqueadas estão Natal, capital do Rio Grande do Norte, Saquarema, no Rio de Janeiro, e Cocalzinho, de Goiás. Confira a lista completa das cidades que estavam bloqueadas em portalconvênios.com. Edital MDS, credenciamento no programa Cozinha Solidária, encerrou essa semana. Entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em participar do programa Cozinha Solidária como gestoras tiveram até essa semana para garantir seu credenciamento junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. O prazo para assegurar que o pedido de credenciamento seja analisado em tempo hábil para se inscrever no edital de chamamento público MDS número 14 de 2024 se encerrou nesta sexta-feira, 21 de junho. Para encaminhar os pedidos, as entidades interessadas deveriam acessar o sistema Siga Cozinha Solidária por meio do link disponibilizado pelo MDS. Segundo a portaria número 978 de 2024, as entidades deveriam comprovar os seguintes requisitos: estar regularmente constituída, comprovar o exercício de atividades de gestão de ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional, definir sua área de atuação por meio de autodeclaração assinada pelo representante legal, conforme o modelo disponibilizado pelo MDS, possuir experiência de no mínimo 1 ano na execução de projetos de produção e oferta de refeição e comprometer-se com os princípios e diretrizes do Programa Cozinha Solidária e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É essencial que as entidades acompanhem o andamento de seu pedido pelo e-mail cadastrado ou no próprio sistema, pois em alguns casos, conforme prevê a portaria, pode haver pendências ou informações faltantes no processo de solicitação. Instituído em 2023 pela Lei 14.628 e regulamentado pelo Decreto nº 11.937 de 2024, o Programa Cozinha Solidária será estrategicamente vinculado a outros programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
A ação será realizada por meio de 3 modalidades: apoio com a doação de alimentos in natura e minimamente processados entregues diretamente pelo PAA, oferta de refeições através de entidades gestoras e apoio à formação e capacitação dos colaboradores e parceiros. A coordenadora geral do Programa Cozinha Solidária, Ana Carolina Silva, destacou que o credenciamento no Programa Cozinha Solidária dentro do prazo não garante a participação da entidade gestora no edital de chamamento público MDS número 14 de 2024. Para garantir a participação no programa, é fundamental que as entidades leiam atentamente o edital e apresentem o plano de trabalho, observando as regras previstas na plataforma TransfereGov. As entidades interessadas devem, portanto, acompanhar de perto o processo de credenciamento, para corrigirem eventuais pendências e assim garantir a chance de contribuir para a segurança alimentar e nutricional da população por meio do Programa Cozinha Solidária. O prazo para a apresentação do plano de trabalho vai até o dia 8 de julho de 2024. Confira o calendário completo em portalconvênios.com. Situação de emergência. Especialista esclarece critérios da MP 1221 para agilizar contratações. A reconstrução das estradas do estado do Rio Grande do Sul deve custar aproximadamente R$10 bilhões aos cofres públicos. Segundo os dados do governo estadual, foram mais de 8.400 quilômetros afetados pelas fortes chuvas do mês de maio. Alguns especialistas estimam que este valor seja ainda maior e poderá chegar aos 19 bilhões, considerando todas as políticas públicas para reconstruir casas e a infraestrutura das cidades destruídas pelas enchentes. Em situações de calamidades como essas, uma das principais barreiras para os gestores públicos consiste na morosidade para a aquisição de bens ou contratação de serviços, regulamentada pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei nº 14.133 de 2021. O governo federal, para acelerar a liberação de recursos, publicou a medida provisória número 1221 de 2024 em 17 de maio deste ano, que estabelece medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, incluindo serviços de engenharia, para enfrentar os impactos resultantes de estados de calamidade pública. É importante destacar que a aplicação dessas novas regras está condicionada ao cumprimento de requisitos pelos gestores públicos, conforme detalhado na publicação do regramento no Diário Oficial. Segundo a medida provisória, é necessário que o gestor público reconheça o estado de calamidade pública em seu território. Além disso, as contratações aplicam-se apenas quando caracterizada urgência que gere prejuízo ou possa comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos ou de outros bens. Não se trata, portanto, de uma liberação irrestrita para contratações sem previsão legal. O texto prevê que, ante a situação de calamidade pública, os procedimentos previstos na medida provisória autorizam o poder público a dispensar a licitação para aquisição de bens, a contratação de obras e de serviços e reduzir prazos previstos na Lei de Licitações. Além disso, o ato normativo também autoriza a prorrogação de contratos e a realização de contratos de forma verbal. A MP também impõe restrições aos valores das contratações, estabelecendo um limite máximo de R$100 mil para a disponibilização de recursos nessa modalidade. No entanto, após essas ações iniciais, os valores podem ser aumentados em até 50% caso seja necessário. Com a diminuição dos prazos e a possibilidade de firmar contratos de forma verbal, aumentou a preocupação com a transparência dessas operações. De acordo com o artigo 13 da medida provisória, todas as contratações realizadas sob essa normativa devem ser publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas dentro de um prazo de até 60 dias. Tiago Pries Valiati, advogado sócio do escritório Razuc Barreto Valiati e doutor em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo, explicou mais detalhes sobre a MP 1221. Essa medida provisória, ela integra o pacote de ações para apoiar a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul após as enchentes, autorizando a dispensa de licitação nesse seu caso. A medida provisória, ela impõe condições mais flexíveis que a Lei de Licitações e Contratos para aquisição de bens e contratação de obras e serviços destinados ao enfrentamento de desastres. As regras da MP, elas poderão ser adotadas após o gestor público reconhecer o estado de calamidade pública nos termos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A medida provisória ela já está em vigor, mas para virar lei ela precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado.
Com a edição da medida provisória e a dispensa de licitação, ficam presumidas algumas condições. São 4, como a ocorrência do estado de calamidade pública, a necessidade de pronto atendimento da situação de calamidade, o risco eminente e gravoso à segurança das pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, e a limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de calamidade. A MP, ela prevê que os contratos firmados com base nas suas regras terão duração de 1 ano, prorrogável por igual período, e prevê algumas medidas principais para enfrentamento dos desastres, como a dispensa de estudos técnicos preliminares, os ETPs, para obras e serviços comuns, inclusive de engenharia. A MP também admite a apresentação simplificada de termo de referência de anteprojeto ou projeto básico. A medida provisória ainda reduz pela metade os prazos mínimos para a apresentação das propostas e dos lances em relação ao previsto na Lei de Licitações e Contratos, com o fim de dar celeridade para o processo de contratação do poder público. A medida provisória ainda prorroga os contratos vigentes para além dos prazos estabelecidos por até 12 meses. A MP também permite contratos verbais, uma grande novidade, no valor de até R$100 mil, quando a urgência da situação não permitir a formalização contratual. E também a MP ela suspende a exigência de alguns documentos relacionados às regularidades fiscal e econômica financeira em locais com poucos fornecedores de bens e serviços, mediante justificativa expressa. São algumas medidas com o fim de propiciar maior celeridade no processo de aquisição de compras e de serviços por parte do poder público, e assim o Estado consegue dar uma resposta mais célere e mais eficiente em momentos em que a urgência demanda, como a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu na quarta-feira, 19 de junho, a situação de emergência em 16 cidades atingidas por desastres. As portarias com as medidas adotadas foram publicadas na edição do Diário Oficial da União. A lista inclui municípios dos estados da Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Com o reconhecimento, as prefeituras dessas localidades podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, como aquisição de cestas básicas, água mineral, refeições para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza residencial, higiene pessoal e itens para dormitório, entre outros. As cidades que enfrentam um período de estiagem são 12. 3 municípios foram castigados por fortes chuvas, e uma cidade obteve o reconhecimento federal de situação de emergência devido ao aumento do número de casos de dengue. Confira a lista das cidades e acesse as portarias em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!